vamos dar início ao nosso estudo hoje um pouco atrasados e sem o auxílio dos recursos tecnológicos, devido ao problema aí com o computador. No livro Vinha de Luz, nós vamos fazer aqui uma introdução que está no capítulo 176, que diz o seguinte: aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Porque o trabalho construtivo, em todos os momentos da vida, é jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Nós vamos comentar esse parágrafo, que é parte do capítulo 176 do livro Vinha de Luz. Então começa aqui Emmanuel dizendo a nós o seguinte: aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Vamos refletir um pouco sobre isso. A doutrina espírita, através da revelação do mundo espiritual, deixou para nós bem claro e evidente que na base, no alicerce indispensável de qualquer virtude que nós venhamos aqui adquirir, a humildade faz parte inerente a qualquer uma delas. Inclusive, é a humildade que foi muito ressaltada pelo Cristo no seu Evangelho, sobretudo naquela passagem chamada a lavagem dos pés dos seus discípulos, quando estava prestes à crucificação. Foi ali que veio a mensagem para todos eles, que aquele era um modelo, era um padrão que o Cristo deixava bem destacado na memória deles. E o que era ali que estava sendo ensinado? A profunda posição de servo, cuja base maior era a humildade. E aqui Emmanuel nos chama a essa reflexão de que aceitar a tutela, o comando, a direção, a responsabilidade por parte de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente. Então, é nesse aprender sempre e servir diariamente que entra invariavelmente a questão da aprendizagem da humildade. E mais em frente ele diz: com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é jornada sublime da alma. Então, analisando aqui essa outra parte, quando nos diz que com renovação incessante para o bem infinito, nos aponta para a nossa jornada evolutiva rumo à perfeição, que é uma jornada eterna, onde sempre haverá degraus a mais de aperfeiçoamento. E concluindo, ele diz: no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. A doutrina espírita, ao nos mostrar as bases da chamada lei do progresso, a qual todos nós estamos imersos nela, cujo alvo maior foge das possibilidades de compreensão puramente humanas, aponta exatamente para isso que Emmanuel aqui nos chama a atenção. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o item A reconquista da identidade, que faz parte do livro Homem Integral. E já que não tem os slides, vamos tentar ver até que ponto podemos interagir e debater alguns desses apontamentos que vocês apenas irão ouvir a leitura deles. Esse item do livro Homem Integral inicia dizendo o seguinte: a imaturidade psicológica do homem leva-o a anular a própria identidade, face aos receios em relação
às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. Vamos analisar essas primeiras linhas. A imaturidade psicológica do homem leva a anular a própria identidade, face aos receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. Vamos entender, a partir desse item, o que é que esse estudo da reconquista da identidade nos leva. Joana de Ângeles nos chama aqui a refletir no seguinte: a partir do momento em que o nosso espírito emerge no corpo físico, quando nós reencarnamos, temos todo um patrimônio de aquisições psicológicas, emocionais, vivenciais das nossas encarnações passadas. Ótimo. O problema todo é que, ao adentrarmos na vida em sociedade, desde os primeiros anos de vida, somos envolvidos em um campo de desafios, dificuldades e problemas, sobretudo por estar no mundo de provas e expiações, aonde aquela linha equilibrada de aquisições ou de possibilidades que tínhamos do passado entra em um jogo de conflito intenso, no qual modelos e padrões que a sociedade começa a nos envolver e nos apresentar nos estimula a tentar assimilá-los ou nos apresentar de um modo que ainda não damos conta. Começa aí o problema da nossa identidade, dos conflitos e dos problemas maiores na área psicológica. Então, eles são provenientes de a gente tentar vivenciar e expressar padrões de comportamento ou de identificação de valores cujas aquisições comportamentais e vivenciais nossas do passado não dão conta. Aí a gente entra para o jogo da aparência, de querer ser o que na verdade não é ainda, de algum modo ou de outro se vê forçada a padrões, por exemplo, de moda e de apresentações do campo material dissociado da nossa verdadeira identidade. E nesse aparato, a maioria voltada a objetivos no mundo de provas, expiações e materialista, é gerador de conflitos profundos para o nosso ser. Isso tudo, vejam, analisado no campo psicológico, porque é a partir dele que nós iremos nos adentrar nos aspectos espirituais. E Joana continua dizendo o seguinte, vejam, face aos receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. E realmente, quando a gente analisa na perspectiva da reencarnação, as coisas realmente não são tão fáceis. Primeiro porque nós nos adentramos num campo familiar, aonde o reencontro com pessoas que foram amistosas e inamistosas conosco faz parte inerente, ligada por natureza aos problemas que viemos na Terra para resolver. Então aí já começa uma situação muito séria, porque a gente passa a conviver dentro de casa, aonde há princípios objetivos de solidificar laços de fraternidade, solidariedade, irmandade, só que a gente está sendo chamado a conviver, muitas vezes, com pessoas, com espíritos reencarnados, com os quais temos tricas, intrigas e problemas do passado. Às vezes na figura do pai ou da mãe, de irmãos ou de parentes mais próximos da convivência. E por isso Joana aponta essa frase: face os receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. Então a gente vai começar a entrar desde a infância, em parte na área do fingimento, na área de querer parecer o que não é, na área de dar atenção a alguém que a gente não gostaria de dar.
mas a gente começa a dar face às pressões de ordens sociais, familiares e da circunstância de estar reencarnado na Terra. Vamos ver aqui outro parágrafo onde separamos um texto para a nossa reflexão. Ocultando a identidade, vejam bem como Joana coloca, ocultando a identidade, mascara-se com personalidades temporárias, que considera ideais, cada um a seu turno, e que são copiadas dos comportamentos das pessoas que lhe parecem bem, que triunfaram, que são tidas como modelares, na ação positiva ou negativa, aquelas que quebraram a rotina e que de alguma forma fizeram-se amadas ou temidas. Vamos analisar aqui as primeiras linhas para poder fixar bem o que é dito. Ocultando a identidade, mascara-se com personalidades temporárias que considera ideais, cada um a seu turno, o que são copiadas dos comportamentos das pessoas que lhe parecem bem, que triunfaram. Vejam, essa análise ela é dirigida de uma forma genérica para a maioria dos comportamentos que se apresentam na Terra. Não quer dizer que não haja exceções a eles, mas de uma forma generalizada, isso é visto pela maioria dos espíritos encarnados na Terra. Então, o que é que ocorre? Oculta-se a identidade, mascara-se com personalidades temporárias que se consideram ideais. Eu vou, diante dessa circunstância, parecer forte, mesmo tendo muito medo do que está acontecendo. Mas eu vou querer parecer, para enfrentar determinado problema, determinada situação, tanto no âmbito familiar ou social, qual seja. Mas a pessoa começa a ter tipos de atitudes e de comportamento que não era exatamente o que ela gostaria de ter, mas é aquele que o momento, pelo menos em termos de aparência, exige dela. Continuando, gestos e maneirismos, trajes e ideologias são copiadas, assumindo-lhes o comportamento no qual se exige e consome, até passar outros modelos em voga que lhe despertem interesse. Então, há nessa conjuntura em que nós vivemos atualmente, muitos modelos de artistas, de jogadores, de pessoas da mídia, que acabam sendo para muitas crianças, jovens e adolescentes, modelos de atitude e de comportamento, aonde a verdadeira identidade deles, em termos de aquisições evolutivas e espirituais, são colocadas de lado, porque a pessoa passa a se projetar naquela figura, tendo ela como modelo em determinadas atitudes. Isso, às vezes, padroniza comportamentos de pai, de mãe, de filhos dentro de casa, da convivência, aonde as pessoas não percebem que estão agindo conforme estereótipos que a mídia coloca como sendo ideais. Na superficialidade da encenação, asfixia-se, mas se conflitando em razão da postura sustentável que se vê obrigado a manter. Veja o problema, como é que ele vai se avolumando. Na superficialidade da encenação, asfixia-se, mas se conflitando em razão da postura insustentável que se vê obrigada a manter. Então, eis aí um quadro grande, onde estabelece-se muitos conflitos e níveis de infelicidade pessoal, perante uma atitude onde a pessoa, por ausência de busca de autoconhecimento, de despertamento espiritual, não vê que a forma de ela agir ou de se conduzir está em conflito com valores e posições íntimas nela,
que diriam para ela agir de forma contrária àquilo. Mas a pessoa envolvida pelos padrões de que dessa maneira fulano se deu bem na vida, ou essa é a forma com que a pessoa viu alguém agir e ter sucesso, adere àquela atitude como sendo natural para o seu comportamento, quando na verdade não seria. Pois não. Tu queres usar o microfone? Era bom porque dá para quem acompanha aqui nos ouvir. Duas coisas que eu queria falar aqui. Às vezes, nós sabemos que uma criança está no corpo de criança, né? Mas na realidade é um espírito que está novamente reencarnando. Então, o que a gente vê, até mesmo no meio espírita, mesmo com pais com conhecimento, é a criança muitas vezes já demonstrando o tipo de personalidade que ela tem, ou que ela ainda retém, e eles alimentando. Então, você vê aquela criança que às vezes é filho único, com um aspecto egoísta, né? Às vezes uma criança que ela já tem uma tendência a milindrar os pais, e você vê que os pais, mesmo com conhecimentos, eles não tentam reeducar os filhos. E aquilo ali, quando aquela criança crescer e começar a se envolver na sociedade, ela vai ver que não vai ter a mesma aceitação, né? Não vai ser tão fácil de conviver com as pessoas como é de manipular seus pais. Aí já cria um sofrimento naquela criança. E também lembrar daquele livro que é de Ascensão, né? Onde muitas vezes, quando a gente reencarna, a gente vai se deparar com aquilo que causou a nossa queda em outras reencarnações, e a gente se sente vibrando na mesma sintonia novamente. Então, às vezes, a gente volta a cair, né? Determinados acontecimentos, como os suicidas, por exemplo, né? Porque tem que passar novamente por aquela mesma situação para saber se está no comportamento certo da renovação. É por isso que, de uma forma bem ampla e que nós percebemos como profundamente verdadeira, se a pessoa não, durante a sua encarnação, que é como nós estamos analisando aqui, se durante a encarnação a pessoa não tiver um despertamento espiritual, não tiver um autoencontro, não tiver a possibilidade de se perceber e se trabalhar espiritualmente, na maioria das vezes, ela é fadada a repetir erros, a voltar para o mundo espiritual cheio de problemas e conflitos. Porque, como já diz a sabedoria oriental, né? Enquanto a pessoa não acorda, não desperta, ela tem na reencarnação que chamam de roda de samsara, que é reencarnar praticamente para repetir ou fazer erros novos, consertar um erro e criar outro erro, e aquilo ali, o avanço espiritualmente falando, ser mínimo. É assim que está a maioria da humanidade, envolvida no prisma materialista e de busca, principalmente, de satisfação dos instintos, do acúmulo de bens e de projetar expectativas de realização e felicidade em coisas materiais, apenas estão, pelo menos durante um certo tempo, num ir e vir de reencarnação sem dar passos mais avançados. E em verdade, como nós aprendemos, Deus não tem pressa. As leis divinas possibilitam que, através do livre-arbítrio, a pessoa vá até quando acha que não aguenta mais, que já se enfadou, que a busca apenas de realização no campo material não lhe realiza mais, e aí partir para ideais novos. À vontade, use aí o microfone. Com relação à ideologia que você citou aí no texto, porque existe vários tipos de ideologia, né? E você, às vezes, você endeusa uma pessoa, né, pelas ideias que ela aparentemente apresenta, mas ela não vivencia, e você fica num estado tal, né, que não consegue discernir entre o que é falso e o que é verdadeiro. Eu acho isso muito difícil. Eu acho que a gente deve ter paciência
espírita. Quem que a gente poderia ter como modelo? Jesus. Esse é o modelo de perfeição. Porque as ideias, elas são variáveis. Eu vejo muitas pessoas professarem falsas ideias. E você acaba como verdade. Eu acho isso muito grande, principalmente para uma pessoa que não tem maturidade psicológica. Sem dúvida. O Eu problema, queria que você adentrasse nessa área. o problema maior, e esse a gente faz de tudo para adiar, é que a gente não tem condições de fato de conhecer alguém se a gente ainda não sequer se conhece a si mesmo. Se a gente ainda se percebe num mundo de contrastes e de atitudes que depois a gente está se condenando ou achando que não deveria agir daquele modo, como é que a gente vai ter condições de perceber em termos reais as situações emocionais ou espirituais dos outros, se a gente ainda não está aprendendo de fato a lidar consigo mesmo? É por isso que a doutrina espírita sempre coloca como primeiro ponto fundamental o autoconhecimento, o autoencontro. Percebermos-nos em termos de espíritos imortais, aonde todo um campo de conflitos a nível pessoal, de personalidade, de caráter, face inúmeras encarnações que não se apagaram, precisam ser resolvidos, drenados, canalizados, desde que a gente se abra de uma forma sensível a uma mudança espiritual profunda. Porque esse é o objetivo maior dos grandes missionários que vieram à Terra, do qual o maior é o Cristo. Porque quando a gente analisa o sacrifício dos espíritos elevados que, por exemplo, vieram à Terra, qual o motivo maior? Fazer com que aqueles que já estavam no ponto de despertamento e de amadurecimento tivessem um incentivo indispensável para realizar isso. Mas a gente vê que normalmente, para a grande maioria da humanidade, esses Messias, do qual Cristo é o maior de todos, é apenas absolvido e aceito e trabalhado num nível de limitação, no qual a pessoa, face ainda não ter levado a sério o sacrifício desses líderes, dão passos medidos e reticenciosos. Mas agora, com o Espiritismo, com o Consolador Prometido, com o uso da inteligência e da razão na área da religião, nós temos tudo para dar os passos maiores que antes nunca havíamos dado na nossa encarnação. E é por isso que na área de revelação espírita é mostrado tanto a nós a problemática consciencial e psicológica da maioria dos espíritas que desencarnaram. Desde o livro Os Mensageiros, a depois, pela mediunidade de Divaldo, nós tivemos Tormentos da Obsessão, que é todo um quadro de médiuns e de espíritas sofrendo problemas seríssimos no mundo espiritual, porque estava diante deles uma religião que tinha uma proposta inédita e nunca antes vista ou vivenciada, que é essa que nós estamos tendo agora. Porque ter a possibilidade de, pelo uso da inteligência e da razão, chegar às definições de espiritualidade que nós temos no Espiritismo, isso nunca houve. E isso representa um peso de responsabilidade e de gravidade para a renovação que a gente é chamado a fazer, que, segundo esses livros mediúnicos, grande maioria dos espíritas não tem tido êxito. Tem entrado no mundo espiritual arrastando seus conflitos de personalidade, de indefinições de uma forma muito mais intensa para o mundo espiritual, e que não precisariam. Aliás, nem deveriam. Porque, como nós temos visto nesses estudos aqui de Joana de Ângeles, a gente sempre é chamado ao quê? A analisar o dia a dia nosso agora.
e ver até que ponto a gente vive níveis de paz, de plenitude, de felicidade pessoal e que não deve depender de nada para que agora mesmo a gente passe a vivenciar. Depende sim de um certo exercício de meditação, de reflexão, para que a gente se perceba fora da casca do personalismo, para que a gente passe a observar que a gente não é o ego, não é a persona que temporariamente está se identificando nessa encarnação, que isso também é transitório. A gente é chamado a fazer isso, de tal modo que a gente consiga resolver as encrencas pessoais que trouxemos de outras vidas, junto com as que arranjamos nessa, e encontrar um ponto ideal de equilíbrio, de conscientização e passar a vivenciar o reino dos céus agora. Porque eu digo a vocês, dizendo a mim mesmo, o que é que a gente está esperando para estar se sentindo muito bem no dia de hoje? E alguns irão dizer casar-se, outros irão dizer separar, já que quem está dentro está doido para sair, né? E quem está fora fica doido para entrar. Ou alguém vai dizer, o salário que eu ganho. Aí vai ter alguém aqui que ganha 10 vezes o que você ganha e vive outros níveis de problema que você não tem ideia. Então, falta o quê? Qual é o tipo de mentira que a gente quer utilizar para continuar mantendo níveis de infelicidade, padrões de deficitário perante o que a gente já tem de revelação espiritual? Porque isso são atitudes de fuga do nosso ego, né? A gente continua escravo a padrões mentirosos ligados à matéria e ainda insiste em não querer largá-los. Aí é um problema que cada um de nós tem que chegar à reflexão de resolver largar. Porque em termos de conhecimento, de uso da razão, da inteligência, no sentido de convicções espirituais, nós já fizemos demais. E aí o segundo passo é pegar esses valores e expressar eles em vivência íntima e pessoal no dia a dia. Pois não, Clênia? Eu não lembro qual de Joana que eu li. Se foi A Luz nas Trevas ou se foi o Ser Consciente. Ou se também foi o Homem Integral. Todos os três. Eu entendi dessa forma, posso ter entendido errado. Tá, certo. Quando ela fala fuga, que a gente tem determinadas atitudes de fuga, que não é condizente até com o que você é, com sua essência. Porque aquela fuga está mascarando o seu medo de encontrar-se com você mesmo. Aí você tem aquela reação. Aí quando você falou aí fuga do ego, né? Aí eu lembrei desse trecho que ela diz isso. Aí eu achei bem interessante, porque muita gente tem essas fugas, né? E até a gente, se a gente for analisar direitinho, a gente bota uma fuga aí para analisar alguma coisa, né? Mal resolvida. É verdade. Sim. Eu entendi dessa forma, não sei se é esse o contexto. Em verdade, quando é analisado nessa série de obras dela, a questão das fugas do ego, é justamente para que, a partir da conscientização delas, a gente busque transcender a causa geratriz do problema. E a causa geratriz do problema está no ego. Está exatamente na superficialidade do que, para a maioria das pessoas, está a sua projeção de vida. Porque vocês vejam que coisa interessante. Nós espíritas, assim de uma forma mais ampla, ainda temos muita necessidade de ter perspectiva vivencial de imortalidade. Porque a gente tem um entendimento intelectual, tem o entendimento pelas provas e evidências da reencarnação, da imortalidade da alma, mas a gente não tem a incursão vivencial dessa imortalidade. E a incursão vivencial dessa imortalidade só vem pela vivência dos padrões espirituais que nós aprendemos no Evangelho do Cristo.
Quando a gente está na vivência desses padrões, nós estamos fazendo de uma forma paulatina a morte do ego, ou pelo menos a restrição de sua atuação, e despertando a nossa individualidade profunda. Porque essa individualidade profunda, que está naquela frase do Evangelho, dá com a mão direita sem que a esquerda saiba, significa ausência de ego. E você já se parou para pensar o que você seria sem o ego? Seria o que sem o ego? Ora, é isso que leva muitas vezes à dificuldade que nós temos de estabelecer disciplina no exercício da meditação. Porque a disciplina no exercício da meditação, ela representa a morte do ego. E o ego cai entre nós em termos energéticos e consensuais, porque é bom que a gente entenda bem os padrões de hábitos, de comportamentos, eles geram uma rede associada ao nosso sistema nervoso, que é, pelo menos em termos temporários, reais. E essa rede na qual se compõe o ego. Quando a gente faz o exercício, por exemplo, de meditar, anulando, ou pelo menos durante algum breve tempo, não pensando em nada, e mesmo assim sentindo que continua existindo, a gente está assumindo uma posição de não ser tão vítima dessa rede. A gente está treinando a vontade mais profunda nossa. A gente começa a exercer domínio sobre hábitos e condicionamentos. A gente passa a se desidentificar deles e perceber que a gente não é eles. A gente pode até ter dado vida a eles em termos energéticos, mas que eles não são nós. Os hábitos, os condicionamentos, as identificações que nós temos de gosto, não é nós, em essência. Não, pois não. Eu acho que nesse contexto, eu acho que vale lembrar a questão da sabotagem, né? Às vezes o que nos impede de crescer é justamente esse pensamento que a gente ainda tem de auto-sabotar, né? E aí também a questão da linha de conforto, né? Então, quando a gente vê uma linha de conforto, e aí a partir do momento que a gente é convidado a refletir, a sair dela, inicialmente a gente acaba encontrando dificuldades, justamente porque a gente está sendo convidado a sair. Eu acho que isso é importante do Espiritismo, é que a gente recebe essas instruções no sentido de refletir e tentar mudanças, né? Ao contrário que em outras religiões a gente não tem essa informação não chega a gente de forma reflexiva, chega de forma impositiva. E aí a gente acaba fazendo, não porque é necessário que a gente tenha um amadurecimento de mudar, mas sim por uma questão de obrigação. O que acaba gerando o comportamento farisaico. Porque quando a gente tenta fazer algo porque nos foi ensinado que é certo e que deve ser feito, a gente não está fazendo por convicção íntima, mas sim por obrigação externa, social, de aparência, farisaica. Esse é o grande problema. Nós aprendemos, quando a gente analisa de uma forma coerente e lógica, que a dificuldade que hoje se expressa muito em termos de convicção de imortalidade e que está tão ligada ao despertamento do eu profundo, é o fato de que, olha, as personalidades, as experiências que nós já vivemos em outras encarnações, inclusive nessa mesmo, antes de conhecermos o Espiritismo, elas estiveram em 3 áreas energéticas de condensação. A primeira área foi a área do pensamento, depois tem a área da sensibilização e depois a área da vivência. Então, um exemplo, no passado eu posso já ter sido um viciado em cigarro. Então eu pensava em fumar, sentia o gosto de fumar e vivenciava o fumar.
isso impregna 3 níveis profundos no psiquismo meu, que não se apagou. Se nessa encarnação agora eu já me defini que esse vício eu não quero mais, eu vi as consequências dele, dolorosas no passado, e reencarnei, não quero mais esse vício, certo? Não quero. Quando a gente reencarna, a gente não quer na mente, mas aí vai ser necessário que passe pela sensibilização e pela vivência. A sensibilização de que aquilo ali faria muito mal, e a vivência no padrão de comportamento novo que precisará de tempo. Segundo os estudiosos da psique, sabe qual é o tempo que precisa? O tempo que a gente levou estabelecendo o hábito no passado. Então, se a pessoa teve 20 anos viciado no cigarro, ele no mínimo vai precisar de 20 anos vivenciando o não fumar, para equilibrar energicamente o tempo e o subsídio que ele deu ao hábito no passado. E é por isso que agora, por exemplo, eu não sei a maioria de vocês quanto tempo teriam de espiritismo, mas se formos analisar só por essa vida, para que a gente reidentifique-se nos padrões de imortalidade, é preciso no mínimo que a gente tenha compensado nessa vida um período de tempo de pensamento contrário. Antes a gente pensava em morte, agora a gente pensa em mortalidade, certo? Antes você pensou em morte durante quanto tempo? 20 anos? Você precisa agora de 20 anos de pensamento no inverso. Agora você antes tinha atitudes ligadas à morte, no sentido de entregar-se de forma desequilibrada ao desvario do prazer em qualquer área do corpo. Então você vai precisar passar agora por uma temporada inversa nisso, em termos de comportamento novo. De tal maneira que, para que agora a identificação com os valores espirituais esteja no nível de espontaneidade e naturalidade, é preciso que esse passado tenha sido suplantado. Porque senão a gente vai estar muitas vezes nos níveis de dúvida, de atitude imprecisa. A gente sabe o que é certo, faz o que é certo, mas depois de certo tempo a gente entra em dúvida se não deveria fazer de outro modo, que seria aquele modo antigo. Então é preciso a gente saber disso. Agora, com o conhecimento espírita à luz da psicologia, nós somos chamados a, percebendo isso, utilizando os recursos da meditação, da reflexão, despertar as identificações profundas do nosso eu em harmonia com as leis divinas, fazendo todo um trabalho de redirecionamento dessas energias do passado para, desde hoje, vivenciar dia a dia um nível de plenitude, de satisfação, resultado desse trabalho íntimo que nós já nos identificamos a fazer. Mas não é fácil, exige atenção, exige consciência desperta, exige fazer aquilo que a gente não estava acostumado a fazer. Nós sempre estivemos acostumados a fazer instintivamente, a agir e reagir automaticamente. Agora a gente é chamado a fazer tudo no nível de percepção e de consciência desperta, o máximo possível. Pois não. Não, o raciocínio já tinha feito a conclusão. Eu vou perguntar uma coisa que está fora do contexto que você está explicando aí, mas é uma dúvida que eu tenho. O ideal é que a gente não sabe o que vai desencarnar, né? E que a gente sempre buscasse esse aprimoramento espiritual e se preparar também para o desencarne. Só que o que é que a gente se depara? Não é, né? E muitas vezes você não quer pensar nisso. Você acha que pensar em desencarne é um desencanto para a vida, né? A gente sabe que a verdadeira vida é espiritual. Mas, por exemplo, eu estou me
deparando com uma situação seguinte. Eu estou com um pai idoso, né, com 86 anos, e que é muito porque ele fala que vai morrer. Que está perto de morrer. Agora, isso eu acho que tem uma conotação um pouco de medo. Para uma pessoa idosa, né, que teve sua vida já respaldada, vamos dizer, como uma pessoa que procurou sempre o melhor, né? Uhum. Mas quais seriam as expectativas dessa pessoa em relação à vida material? O que é que poderia essa pessoa fazer para não ficar assim, desestimulado a não encarar a idade? Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo falar. A não encarar a idade. A idade, né? Porque a pessoa fica naquele subterfúgio de não estou velho, vou morrer, não quero dar trabalho e tal. E de repente ela poderia ser uma pessoa produtiva, né? No sentido de se envolver com alguma atividade ou buscar através da leitura, qualquer coisa dessa natureza, né? Mas aí como é que você analisa uma pessoa idosa nesse aspecto? Não sei se eu entendo. Veja, a grande dificuldade que qualquer um de nós tem é entender e perceber o nível de consciência em termos evolutivos que cada um tem, inclusive mesmo dentro da própria família. Então veja, é possível que a sua consciência, em termos de aquisições do passado e aquisições dessa vida, estipula um nível de espiritualidade que é bem diferenciado do seu pai, perante o que ele já vivenciou e o que a consciência dele tem expectativa de que ele tenha alcançado nessa existência. É por isso que a gente não pode, pelo Espiritismo, pelo menos, a gente é chamado a ter uma compreensão e uma paz e um entendimento em relação a todos que nenhuma crença daria, né? Porque o Espiritismo, quando ele mostrou a nós a variedade de níveis evolutivos que eu, um filho meu, um pai meu pode ter, a gente passa a um nível de entendimento de que não podemos nem de longe se preocupar e nem ficar ansioso pela expectativa de nível de consciência que cada um tem. O máximo que a gente pode fazer, inclusive até para perceber e ajudar as pessoas que convivem conosco no nível ideal, é trabalhar o nosso autoencontro particular. Quanto mais, por exemplo, no seu caso, você trabalhar, como a gente aqui conversa muito, a meditação, a perceber o seu eu profundo, a identificar-se com os valores espirituais em sintonia com o que a consciência sua já dá campo de entendimento. Na medida que você fizer isso ao máximo, você vai ter intuição e ideias possíveis em relação a seu pai ou qualquer um familiar, no ponto ideal para dar alguma ajuda ou não. Porque fora desse trabalho individual e pessoal que cada um de nós tem, quando a gente tenta meter o mínimo na vida dos outros, a gente só dá palpite errado. Porque como a gente ainda não aprendeu a dar os palpites certos consigo mesmo, o que vai se meter na vida dos outros é para dar errado, pior ainda. Então a gente sempre é chamado a essa diretriz. Encontre-se com você mesmo o máximo. Trabalhe o seu autodescobrimento. Resolva as trincas e armadilhas do seu ego. Esteja mais sensível à espiritualidade, que você vai ter respostas e ideias, as ideias certas de poder ajudar alguém ou não. Porque senão a gente sempre vai estar com preocupação excessiva com os outros, sem encontrar a medida ideal de ajudá-los e apenas criando um campo até mesmo de certa intranquilidade para nós mesmos. O problema mais sério que essa observação que tu fez nos leva a também refletir, e que aqui há um tempo atrás a gente já andou compartilhando, é que nós temos que ter um cuidado muito grande com a seguinte coisa: nós gostamos muito de ser infeliz,
de ser coitados, de ser sofredores. E o nosso ego adora isso. Ah, eu estou sofrendo muito. Isso é uma beleza para o ego. Sofra, meu filho, sofra muito. Afinal de contas, o nosso ego, ele oferece uma estrutura de inter-relação constante com os desencarnados infelizes, os nossos inimigos do passado. Aí é que eles deitam e rolam. Quanto mais a gente é alguém de personalismo e de ego forte, melhor para os desencarnados doentes atuarem e a gente aumentar níveis e níveis de infelicidade. Então a gente é convidado nesses estudos a dar uma parada com isso, a refletir conosco mesmo e dizer: eu já sofri o bastante, já está bom disso, isso não está me levando a lugar nenhum. Isso se chama espiritismo sofrimento voluntário, que é sinônimo de sofrimento de besta. Que o sofrimento voluntário, a pessoa não está evoluindo mais, não está se tornando um espírito mais elevado porque está sofrendo muito, já que é um sofrimento que a gente está escolhendo ter. O sofrimento que, por exemplo, um familiar ou alguém dos nossos laços afetivos, ou até que não seja, sofre, a gente chama o sofrimento dele para dentro de nós, é um sofrimento voluntário. E esse sofrimento não nos eleva espiritualmente, não. A gente simplesmente está dando campo para as intervenções dos espíritos inimigos nossos. Soares, Pois não. mas, desculpa, desculpa, mas lembrando daquele congresso que nós fomos em janeiro, que era o que cada um tem sua necessidade. Nós encontramos no meio social, nossos amigos, familiares, mães principalmente, com filhos que manipulam ela, se fazendo isso, mas é uma necessidade dela de ter aquele filho, aquela filha debaixo de sua asa, dedicando uma atenção maior, como muitas outras pessoas também, que a gente vê com relacionamento de casal, em que a outra pessoa não é nenhum coitadinho ou coitadinha, e a outra pessoa mantém esse fingimento, porque é uma necessidade dupla. Aquela outra pessoa finge que precisa e o outro finge que acredita. Exatamente. Necessidade. Então, às vezes, cada um está no seu nível de evolução e de conhecimento e de aprendizado, né? Então, não dá pra É muito complicado. todo mundo assim, assado. Olha, Então, pode ser naquilo. é por isso que os laços familiares são muito complicados. Porque nos laços familiares é muito comum, por exemplo, o pai e a mãe de hoje já é pai e mãe daqueles filhos, porque tem dívidas com aqueles filhos. E por mais que faça pelos filhos, se não estiverem despertando espiritualmente para os valores reais da vida, por mais que façam, acharão que fazem pouco. E aí facilmente se tornam jogos de manipulação para os filhos. É por isso que para tudo na nossa reencarnação, em qualquer área ela dá pelo menos relativamente certo, nós temos que estar nos espiritualizando o máximo. Porque ou a gente faz isso de uma forma bem definida e paulatina, ou sobretudo nas áreas onde a gente tem mais contato com os espíritos que se dividaram conosco, ou nós nos dividamos com eles, de ser jogo de manobra, de ser jogo de infelicidade. Né? Quantos pais não têm os filhos, e hoje em dia se tornou isso até frequente, às vezes tem filhos que, por exemplo, não gostam de trabalhar. E vai estar aquele filho com 35 anos, morando na casa dos pais, vivendo às custas dos pais, que às vezes têm uma aposentadoria mínima, porque eles e os pais, por não terem, em certo ponto, trabalhado espiritualmente os valores da vida, continuam se achando devedores desses filhos. É a criança deles, tem 35 anos, é a criança deles, dentro de casa. Então, isso é o resultado desses padrões de responsabilidade face aos erros do passado, a ausência de espiritualidade no presente e que leva a situações desastrosas. No caso, no campo
passando por um problema. Até que ponto, assim, como a gente deve distinguir aquilo que a gente não pode, digamos assim, não é entender, assim, assumir aquele sofrimento do outro? Porque, assim, principalmente no ser familiar, a gente tende a fazer o quê? Por amar aquela pessoa e por querer o bem, a gente tenta estar junto e tentar ajudar de alguma forma. Aí você fala agora, eu fiquei nessa dúvida, até que ponto eu tenho que ter essa percepção de poder ajudar, mas ao mesmo tempo não buscar esse sofrimento para mim. É aquilo que a gente chama de ajudar sem somatizar o sofrimento do outro para a gente. De certo modo, é justamente esse ponto delicado que a gente precisa trabalhar muito. E qual é? O ponto em que é um dever de solidariedade e de fraternidade ajudar o outro, a diminuir a dor do outro. Mas eu tenho uma responsabilidade comigo de não me sensibilizar a ponto de me desequilibrar pelo sofrimento do outro. Se de fato eu quero ajudar ele, eu tenho que me manter o máximo em paz, em harmonia, inclusive para ajudar melhor ele. Mas no momento em que eu me abro a me desequilibrar pelo sofrimento do outro, eu nem estou ajudando ele como eu deveria ajudar e ainda estou criando problema para mim mesmo. E isso aí acontece muito, justamente por causa disso. Vejam só, essa é a causa básica de tudo e lógica. Qual é a causa? A gente vive numa humanidade cujo padrão pelo materialismo é infeliz. A maioria na Terra vive momentos de alegria, mas a maioria vive infeliz. Agora, não é a maioria encarnada só, é a maioria desencarnada também. Agora ainda tem um segundo problema, é que é padrão do ser humano, quando é infeliz, querer que quem vive com ele também seja. É padrão. Então, se você tem uma esposa infeliz, você está desgraçado, porque ela ou vai lhe fazer infeliz, ou ela não vai. Enquanto você não for infeliz igual a ela, não está bom. E vice-versa, porque também hoje em dia acontece do outro lado. Então, veja, isso é padrão. Agora, veja, quer esteja encarnado ou desencarnado. Então, facilmente os espíritos que nos induzem estados emocionais e mentais, o padrão que eles querem é o quê? Que a gente esteja infeliz. Então, a gente, por exemplo, tem um parente ou um conhecido que está passando por um problema gerador de infelicidade para ele, e quando a gente vai ajudar ele, se a gente não tiver cuidado, a gente vai trazer parte dessa infelicidade potencial dele para dentro de nós. E isso será um sofrimento voluntário também. Será um sofrimento besta, que não nos está ajudando em nada. Mas tenhamos bem certeza, querer estar de bem consigo mesmo, querer estar bem no dia a dia, com a família, no trabalho, no nosso dia a dia mesmo, se a gente quiser estar bem, arregaça as mangas, porque tem muita gente que não vai querer que você esteja assim, encarnado e desencarnado. E facilmente, se a gente não estiver trabalhando o processo de despertamento de consciência, a gente é vítima deles, dos encarnados ou dos desencarnados. E pior é quando é os dois juntos, o que não deixa de ser até frequente, né? Porque as atuações do mundo material e espiritual, a reciprocidade é constante. Bom, vamos para mais um slide, se tivéssemos vendo slide, para adiantar aqui esse assunto que deverá ser concluído na próxima semana. A ajuda dos nossos amigos espirituais. Olha, não é que eu seja médium, que pelo menos até o momento eu não sou médium ostensivo, mas hoje foi uma das raras aulas que eu trouxe o livro marcado um número ao lado de cada slide que eu tinha colocado no computador. Quando eu estava botando, eu até em casa, eu disse, mas para que eu estou fazendo isso? Porque isso não tem necessidade. Mas aqui eu estou vendo aqui que tem uma necessidade. Então vamos aqui para o que seria o quinto slide. Cada criatura é a soma das próprias experiências culturais, sociais,
intelectuais, morais e religiosas. O seu arquétipo é caracterizado pela sua vivência, não sendo igual ao de outrem. A sua identidade é, portanto, a individualidade real, modeladora de sua vida, usufrutuária dos seus atos e realizações. Vamos refletir sobre esse parágrafo. Começando pela primeira linha, que diz o seguinte: cada criatura, cada um de nós, é a soma das próprias experiências culturais, sociais, intelectuais, morais e religiosas. O seu arquétipo, o seu modelo, o seu padrão, a sua individualidade, inclusive, porque arquétipo é sinônimo de tudo isso, é caracterizada pelas suas vivências, não sendo igual ao de outrem. Ou seja, a gente nunca deveria estar tomando ninguém por padrão, né? Porque cada um de nós tem padrão pessoal e particular. Diante das aquisições culturais, religiosas, sociais, de todo o passado nosso. Na nossa caminhada evolutiva, a gente está num ponto onde, em termos individuais, não se iguala a ninguém. Cada um vai ter um ponto a mais ou a menos em determinada área. E depois é dito a nós o seguinte: o seu arquétipo é caracterizado pelas suas vivências, não sendo igual ao de outrem. A sua identidade é, portanto, a individualidade real. Vamos entender o que é essa individualidade real agora. Essa individualidade real, ela não tem a ver com os aspectos temporários da personalidade com a qual nos identificamos atualmente. Porque os aspectos da nossa personalidade atual sofreram o impacto das experiências da nossa infância atual, da juventude atual, da adolescência, até esse ponto em que agora chegamos. Porque o nosso espírito, em termos aquisitivos, ele faz, na medida em que a gente volta para o mundo espiritual, ele faz o que a gente chama em matemática assim, uma prova dos 9. Ele vai fazer também algo que matemática chama de mínimo, máximo, denominador comum. Vai pegar o que houve, vai somar e vai dar um resultado. Esse resultado é a nossa individualidade. Ou seja, ela sempre está em transformação. Ao voltarmos para o plano espiritual, readentrando no campo das experiências que ficaram no nosso inconsciente, pelo menos em parte, porque quando nós voltamos, nós não alcançamos as experiências encarnatórias antigas, mas as últimas, há uma espécie de mais e menos. E nesse mais e menos não vai ficar igualzinho que a gente está agora, não. Então agora, por exemplo, eu posso gostar muito de música internacional. Eu posso ter certas identificações de padrões de comportamento que eu acho muito bom e que facilmente vão ser todos remodelados ao voltar ao plano espiritual. E mais ainda quando eu reencarnar. E quando a gente se lembra que pode reencarnar, mudando até em termos de expressividade física na área da sexualidade, imagina a mudança grande. Então, o que existe lá dentro de nós, o nosso eu profundo, o self que nós estamos aqui trabalhando o despertamento, é para ele que nós devemos dar a máxima atenção. Porque o resto aqui é transitório. Quando a gente consegue, numa manhã de domingo, como aconteceu hoje, ir para um trabalho voluntário, numa casa espírita, deixar objetivos e metas materiais de lado e de forma profunda, estar dando com a mão direita sem que a esquerda saiba,
a gente está num profundo exercício de despertamento do eu, do self, do si. Porque a gente está fazendo algo que não tem nada a ver com as expectativas ou padrões do mundo material. E na verdade a gente faz isso se sentindo muito bem. E a gente faz se sentindo muito bem porque a gente já está cansado, pelo menos em parte, dos valores mentirosos que o nosso afastamento das leis de Deus, gerador dos sofrimentos ao qual o nosso ego está ligado, já deram. Que a gente já, como se diz em termos mais populares, a gente muitas vezes já se desprezou tanto, já se esculhambou tanto, já fez tanta coisa errada, que chega o ponto em que tem que refletir e dar uma parada, dizer, poxa, tá bom, eu já percebi, isso não está me levando a lugar nenhum, isso já me deu uma satisfação que não dá mais, tá bom, eu agora estou em busca de algo diferenciado, algo que de fato me dê plenitude. É esse ponto em que nós chegamos à doutrina espírita, no ponto em que a gente já experienciou bastante escolhas erradas e agora quer outras escolhas diferenciadas. É por isso que tem aquela frase de Emmanuel, né? Quando os brinquedos e as ilusões já não nos envolverem mais, né? Não nos impactarem, é porque a madureza espiritual busca horizontes mais vastos. Se as ilusões dos sentidos, se os brinquedos da infância espiritual não mais nos encantam, a gente está em busca de algo mais além. Pois não? Naquela parte que você fala assim, da roda de Sansara, exato. Quando a gente se identifica com as mesmas realizações, os mesmos sentimentos, os sentimentos repetitivos, de necessidade, assim, no padrão, vamos dizer, de relacionamento, eles fazem parte do nosso ego ou é parte do nosso espírito, do real da gente, assim, por a gente manter ele por tanto tempo, desencarnar, reencarnar e ainda cultivá-lo. Justamente é essa a questão. Pela quantidade de erros e afastamento nosso das leis divinas do passado, querer corrigir e retificá-los um a um é impossível. É por isso que é dito a nós que nós estamos reencarnados pela misericórdia de Deus. Porque se fosse pelas expectativas reais de a gente consertar os desacertos que já fez, era uma conta impagável, não adiantaria mais. Mas a misericórdia divina abre o campo para que a gente retifique pela vivência expressiva do amor. A vivência expressiva do amor tem tudo a ver com o despertamento do eu profundo. Que, aliás, toda vez que a gente tem um ato verdadeiro de caridade, de amor desprendido, o nosso ego foi ladeira abaixo. Porque quando tem um pouquinho do nosso ego, a nossa atitude em termos de qualidade de amor perde. Então, é essa a questão. Nós temos agora que resolver isso é pelo amor, é pela paz, é pela plenitude. Não é por ter uma vida miserável, não é por estar se autopunindo, não é por estar ainda gostando de sofrer. Isso a gente tem que parar. A gente é chamado, é convidado pelo Espiritismo a resolver agora por um caminho diferente. É o caminho do amor profundo e desprendido, pela superação desses caminhos de erro, criando e estabelecendo caminhos novos. E isso a gente faz na medida que, de fato, o despertamento do eu profundo é trabalhado ao máximo. Olha, tem a frase de Emmanuel para nós encerrarmos os comentários de hoje, que é do livro Vinha de Luz 120, que diz assim: ouvidemos o desperdício de energias, os caprichos da infância espiritual, para sermos os tutores
de nós mesmos. Veja o que é que Emmanuel nos propõe. Paremos com essa cachorrada de querer vivenciar como crianças espirituais, sofrendo e criando sofrimentos novos. E cresçamos para ser com o Pai os tutores de nós mesmos. É esse o objetivo maior nosso, não é? Vamos para a prece, porque é chegado o momento de interrompermos aqui o nosso estudo de hoje. Na próxima semana o estudo será às 16h. Pedi a nosso irmão Geraldo, que nos forneceu aí o café, para ser o intermediário da prece.